Voltando então para a parte 2 da aula 2, cujo tema é Angelologia 2. Então, esta é a segunda parte. Vamos então continuar aqui o nosso estudo. Vamos projetar novamente esta linha da eternidade, se é que a gente pode falar nisso, mas para nós podermos entender um pouquinho mais a questão da eternidade, da criação e da queda, é bom que a gente faça graficamente. Então, vocês já perceberam que eu gosto muito de gráfico, né? Eu acho que fica mais didático, fica mais fácil nós entendermos. Então, aí na linha verde, né, na verdade, nessa reta verde aí, sem início e sem fim, nós estamos representando a eternidade. Na sua esquerda, você vai ver a primeira setinha apontando para anjos, significando então que os anjos foram criados num determinado momento da eternidade. Nós não sabemos quando, mas podemos afirmar que os anjos foram criados antes dos seres humanos. Tá? E essa criação, como nós dissemos, foi uma criação individual, Deus criando anjo por anjo. Isso não significa dizer que Deus, então, ficou construindo anjo com anjo, como, por exemplo, uma fábrica de automóveis constrói um automóvel, depois constrói outro automóvel, depois constrói outro, numa sequência. Mas Deus, no seu poder criativo, ele pode, num simples ato, criar todos os anjos. E eu creio que foi dessa forma, né? Por exemplo, quando ele quis criar a parte da sua criação, ele disse: haja luz e houve luz, e a criação então começa a se manifestar. Então, depois na criação do planeta Terra, ele vai separando em períodos de tempo que nós chamamos dia, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Então, é possível que ele tenha criado os anjos assim também? É possível. Mas, repito, os anjos são seres individuais, diferentes dos seres humanos, que são fruto de uma reprodução sexuada. Então, a partir do momento que Deus criou o primeiro casal, todos os demais casais foram fruto da geração de Adão e Eva. Muito bem, então Deus cria, o homem gera, ok? Muito bem. Vejam aí a questão, então, dessa primeira seta na sua esquerda, apontando para o anjo, ou para anjos, e tem um. Veja aí que eu coloquei a origem do pecado. Por que a origem do pecado inicia-se aqui? É o que nós vamos ver nas próximas telas. Mas guardem essa informação de que o pecado, ele origina-se antes da queda do homem. É importante nós termos esta visão dentro daquilo que nós estaremos tratando agora mais especificamente. Muito bem, nós temos aqui anjos sendo criados, e tem um. Caminhando um pouquinho mais, nós temos uma setinha vermelha também apontando para baixo. Temos aí a queda. Queda 2. Esse item 2 aqui significa a queda dos anjos, ou queda de alguns anjos, tá? Porque se eu usar o termo queda dos anjos, dá a entender que todos caíram. Não, não são todos os anjos que caíram. Uma quantidade de anjos caiu. E essa quantidade nós também nós não sabemos. Então, nós não sabemos, Deus não nos revelou, muitas coisas Deus não nos revelou. Por exemplo, a quantidade de anjos nós não sabemos. A quantidade de seres humanos que já passaram pelo planeta Terra, nós podemos ter uma ideia. Eu posso, por exemplo, agora entrar na internet e ver quantos bilhões de habitantes tem no planeta Terra neste momento. Tá? Tem um site que você entra, se você colocar lá, população mundial agora, então o site vai te mostrar, neste momento, às 9 horas e 52 minutos, tem lá 7 bilhões 782 milhões e lá vai pedradas de seres humanos. Mas nós não sabemos o número exato.
Com relação à quantidade de anjos, muito menos, nós não temos essa informação. Então, nós sabemos que Deus criou miríades de miríades, e também uma grande quantidade de anjos caiu. Então, aqui, queda 2 significa queda dos anjos. Então, a queda dos anjos, a criação e a queda dos anjos ocorre antes da criação e da queda do homem, ok? Agora veja, apontando uma setinha saindo aqui da queda dos anjos, ou de alguns anjos, ok? Essa setinha aqui, cor de vinho, apontando para... Bom, antes disso, vejam a setinha azul, apontando para o homem. Então, na sequência, seria número 3, ok? Eu coloquei dessa forma para ficar mais didático, para você poder me acompanhar no raciocínio. Então, a setinha azul apontando para cima, no momento da eternidade, Deus cria o homem, tá? Diferentemente da criação dos anjos, repito, Deus cria um casal, e desse casal, eles passam a se multiplicar, e nós temos, então, toda a raça humana que já passou pelo planeta Terra e aqueles que estão passando, como é o nosso caso neste momento. Graças a Deus estamos aqui e estamos servindo ao Senhor. Então, o homem foi criado no momento da eternidade, tá ok? Então, temos a criação dos anjos, queda de alguns anjos. Agora, no item 3 aí, criação dos homens, né? Ou criação do homem no primeiro casal. Porém, diferentemente dos seres angelicais, tá? Nós temos, com a queda do homem, aí agora uma setinha azul apontando para baixo, queda 4, em Gênesis 3. Em Gênesis 3, nós vamos ter a queda do primeiro casal. Entretanto, diferente da queda de alguns anjos, a queda do primeiro casal, Adão e Eva, culminou na queda de todos os seres humanos. Então, aqui já é um ponto doutrinário fundamental para nós entendermos que, a partir do momento que Adão caiu, eu caí. Por que eu caí? Porque eu sou geração de Adão. Eu sou filho de Adão. Eu sou, na verdade, fruto da multiplicação e da reprodução sexual que iniciou em Adão. Então, se eu voltar, eu, Celso, voltar para os meus pais, depois eu volto para os meus avós, para os meus bisavós, tataravós, se eu continuar retornando para a minha linha ascendente, eu vou chegar nos meus primeiros pais, que são Adão e Eva. Isso acontece com todos nós, o que significa dizer que o pecado e a queda de Adão afetou toda a humanidade. Eu não posso dizer, biblicamente falando, que eu não tenho nada a ver com a queda de Adão. Isso é importante nós entendermos, porque se nós não entendermos este ponto, que é chamado de pecado original do homem, agora estou falando da queda do homem, se nós não entendermos que potencialmente nós estávamos em Adão no momento da queda, assim como estávamos em Adão no momento da criação do primeiro casal, ok? Se nós não entendermos isso, nós não vamos reconhecer a necessidade da redenção mediante a obra expiatória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então vejam, eu preciso entender a queda do homem para entender a redenção. Eu preciso ter essa chamada cosmovisão cristã. Eu preciso entender que a queda de um único homem acarretou a queda de todos os homens. Diferente, repito, da queda de alguns anjos. Como os anjos foram criados individualmente, alguns caíram, outros permaneceram. Então, os anjos não têm origem num único anjo. Porém,
os seres humanos, todos eles, têm origem num único casal chamado Adão e Eva. Então, nós temos aqui em Gênesis capítulo 3 a queda do homem, tá? Então, apenas repetindo, algarismo 1 aqui, anjos, a criação dos anjos, a setinha apontada para cima, tá? Olhando para a sua esquerda. Depois nós temos uma setinha apontando para baixo, que vai mostrar 2, queda de alguns anjos. Depois nós pegamos então essa setinha e vamos caminhar, né, para a setinha azul, que mostra a queda 4 aqui, que é a queda dos homens, tá? Então a queda veio depois da criação, logicamente, a queda dos homens. E por que nós puxamos esta seta apontando da queda de alguns anjos, apontando para a queda do homem? Porque a queda do homem foi fruto de uma influência maligna, que vocês já sabem, e nós vamos então estar desenvolvendo esse raciocínio a partir de agora. Então o homem caiu por influência de Satanás. Então Gênesis 3, conforme está aí, ó, Gênesis 3, o que nós vamos ter? O relato, tá, da serpente enganando a mulher, e a mulher comendo então do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela, depois que ela come do fruto, ela dá ao seu marido, a Adão, e ele também come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir desse momento, então, ocorreu o pecado original, que é o pecado da desobediência. O homem não permaneceu na obediência a Deus, porque Deus tinha dito que o homem não deveria tocar, nem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. Na verdade, no meio do jardim, nós tínhamos 2 árvores importantíssimas. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida que conferiria ao homem a propriedade e a capacidade de viver eternamente. Mas é interessante que dentro dos propósitos e dentro dos decretos de Deus, o homem não comeu do fruto da árvore da vida. E graças a Deus por isso, porque se o homem tivesse comido do fruto da árvore, da árvore da vida, ele viveria eternamente na condição de pecado. Então, veja, a partir do momento que o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus já toma a seguinte providência: Deus tira o casal, Adão e Eva, do jardim e coloca querubins, guardiões, para guardar o caminho. Por que para guardar o caminho? Para que o homem, fora do jardim, não pudesse retornar para o jardim para comer também da árvore da vida. Porque, veja, a partir do momento que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ocorreu a queda da desobediência, o pecado original está aí. Então, Deus, para proteger o homem, ele retira o homem, então, do jardim e guarda o caminho através dos seus querubins, de anjos específicos, anjos guardiões, para que o homem não retornasse e comesse também da árvore da vida. Então, isso tudo nós temos como relato aí em Gênesis capítulo 3. Então, nós temos a queda do primeiro casal culminou na queda de todos os seres humanos. E Paulo vai revelar isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, dizendo a respeito da queda de fez com que todos se tornassem pecadores. Então, o pecado original de Adão passou a todos os homens, como fruto da hereditariedade, como fruto da reprodução. Então, o que eu sou, na verdade? Eu sou uma mistura das características do meu pai e das características da minha mãe. Então, eu possuo
natureza humana, que são características do meu pai e que são características da minha mãe. Os meus pais também, então, essas características nós herdamos. É a questão da hereditariedade. Imagine você pegando um CD, né? Um CD e gravando uma música neste CD, ok? Essa música, então, está gravada ali, alguém vai e faz um risco no CD. Se você for reproduzir outras músicas a partir desse CD riscado, todas as músicas vão sair com aquela falha. É mais ou menos isso que nós podemos usar como ilustração para dizer a respeito do pecado original, que origina-se no único casal e é passado de geração a geração. Portanto, somente esse entendimento já vai me mostrar que eu sou pecador por natureza. E eu sendo pecador por natureza, eu preciso e eu reconheço que eu necessito de um Salvador. É por isso que, quando nós confessamos os nossos pecados, quando com a nossa boca nós confessamos Jesus como Senhor, como nosso Salvador, e quando no nosso coração nós cremos em Cristo, nós somos salvos. Porque vejam, nós passamos a pertencer a uma nova linhagem, a linhagem do segundo Adão. Essa linguagem que Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios. Nós temos o primeiro Adão, que é Adão, e nós temos o segundo Adão, que é Cristo. O segundo Adão não pecou. Então eu preciso, para ser salvo, eu preciso estar na linhagem do segundo Adão, que é Cristo, porque na linhagem do primeiro Adão, eu já estou naturalmente, a partir do momento que eu tive o meu nascimento físico, porque quem nasce da carne é carne, na conversa de Jesus com Nicodemos em João capítulo 3, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, o que acontece? Eu preciso nascer do Espírito, eu entro na linhagem de Cristo, eu tenho, então, com a minha linha ascendente principal, Cristo. Então, em Cristo, eu estou habilitado para viver uma vida em Deus e para herdar a vida eterna. Então, vamos lá, caminhando um pouquinho mais para a gente entender tudo isso que estamos falando ainda, tá? Então, vamos caminhar aqui. Muito bem, a questão da queda dos anjos. Nós temos esse relato em Isaías 14:12. Bom, que os anjos caíram. Nós vamos ver isso. Mas algo que é muito discutido dentro da teologia é a questão da queda de Satanás. Outro ponto que tem que ficar claro para nós: todos os anjos foram criados como seres perfeitos, como anjos bons, ok? Então, Deus, na verdade, não criou Satanás na forma maligna. Deus criou um anjo, tá? Que depois tornou-se num adversário de Deus, tornou-se na antiga serpente, no diabo, Satanás. Então, essa é a linguagem lá de Apocalipse. Então, Deus cria todos os anjos perfeitos diante dele. Porém, alguns caíram. E agora nós vamos falar, então, ou tentar analisar, vocês vão ver por que eu estou falando nesses termos. Vamos tentar analisar a queda de Satanás, tá? Então, a primeira coisa que tem que ficar claro para nós: houve queda de alguns anjos? Sim, porque a Bíblia diz isso, tá? Pedro, numa das suas cartas, ele vai dizer: e há anjos que não permaneceram
nos seus domicílios, Deus os precipitou. Então, o que significa dizer? Que existem anjos, a quantidade não sabemos, repito, que deixaram o seu domicílio, deixaram a sua casa inicial, que era na glória de Deus, que era na presença de Deus, que era para servir a Deus. Um grupo se rebelou, né? Houve uma rebelião, um grupo se rebelou e caiu, tá? Então, a teologia tem discutido a questão da queda de Satanás, ou da queda desse anjo perfeito que se transformou em Satanás. E um dos versículos que tem sido muito discutido, há aproximadamente 15, 16 séculos, é Isaías 14, 12, que diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. O que tem sido discutido durante esses 16 séculos aproximadamente? Se realmente esse texto está falando de um anjo que caiu ou está falando do rei da Babilônia, ok? Se nós pegarmos o contexto de Isaías 14, na verdade, nós teríamos que analisar Isaías capítulo 13 e Isaías capítulo 14. Então, para nós termos o contexto e para nós podermos ter uma clareza a respeito da intenção de Isaías em escrever, principalmente o versículo 12, Isaías 14, 12, nós tínhamos que estudar o que esses dois capítulos, capítulo 13 e capítulo 14, pelo menos, ok? Para que a gente pudesse delimitar o conjunto de versículos que estão se referindo à queda do rei da Babilônia. Então, o primeiro ponto que nós temos que analisar aí, tá, é que no capítulo 13, a partir do versículo 1, o profeta Isaías começa a falar sobre a queda do rei da Babilônia, ok? O rei da Babilônia, ninguém tem dúvida de que é um rei humano, ok? Então, ele está falando para um ser humano, ok? Porém, quando chega aqui, Isaías 14, 11, 12, 13, parece que ele muda a linguagem dele, tá? E começa a falar a respeito de um ser espiritual. Então, imagine, ele está falando ao rei da Babilônia, de repente ele para de falar ao rei da Babilônia, dá um tempo, fala de um outro ser, que parece ser um ser angelical, e depois continua falando novamente para o rei da Babilônia. Então, imagine, está falando numa linha, depois passa a falar numa outra linha, depois retoma aquele assunto. Então, vejam, se nós passarmos um pouquinho à frente, nós vamos encontrar esta questão aí, ó, a origem do nome Lúcifer, para nós entendermos a grande discussão teológica que isso tem provocado. Primeiro, eu coloquei aí, propositalmente, o versículo de Isaías 14, 12, em hebraico, tá? Então, essas letras quadráticas que você está vendo aí, são as letras no hebraico, no texto hebraico, tá? Então, na Bíblia hebraica, você vai ter essa linguagem aí. Veja, eu circulei, ou eu quadriculei, vamos dizer, 3 palavras. Essa primeira palavra quadriculada aí, tá? É a palavra Rei Léo, ok? É exatamente assim que você lê no hebraico. Rei Léo, tá? Muito bem, o que significa Rei Léo? Significa estrela da manhã. Muito bem. Depois, há um outro detalhe. O hebraico você lê da direita para a esquerda. Nas demais línguas, como o português, inglês e a grande maioria das línguas, é da esquerda
para a direita que nós lemos, ok? No hebraico é da direita para a esquerda. Então, esse primeiro retângulo aí, da direita para a esquerda, é essa palavra Heiléu. O segundo retângulo, que vai se referir a Ben Shahad. Ben Shahad. Ok? Então, o que nós temos? Heiléu Ben Shahad. Então, estamos lendo o que? Da direita para a esquerda. Então, da direita para a esquerda, nós vamos ler Heiléu Ben Shahad. Tá? Ben significa filho e Shahad significa alva. Então, a tradução deveria ser feita da seguinte forma: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Essa deveria ser a tradução correta. Porém, como vocês já sabem de aulas anteriores, no quinto século, no início do quinto século, São Jerônimo, ele terminou a tradução do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ele termina em 405 depois de Cristo a tradução do Antigo e do Novo Testamento para o latim. Daí surge então a Vulgata Latina, entendem? Então veja, a Vulgata Latina, ela é finalizada por São Jerônimo, a pedido do Papa Damaso. Um Papa pediu para ele traduzir o hebraico do Antigo Testamento, o grego do Novo Testamento, e construir uma Bíblia em latim. Isso completou-se em 405 depois de Cristo, portanto, no quinto século. Ok? E como então São Jerônimo fez esta tradução? Tá? Heiléu Ben Shahad. Ele pegou essas palavras no hebraico e traduziu no latim para Lúcifer, que significa lux fero. Ok? No latim, lux fero, juntando Lúcifer. Tudo bem? Lux é luz, fero é portador. Então, na ideia de São Jerônimo, e essa ideia passou para os pais da igreja, tá? Porque, veja, a partir do momento que você começa a analisar uma versão e vê que a tradução ali trouxe Lúcifer, ou seja, portador de luz, ou um anjo de luz, todas as demais pessoas que forem ler e forem copiar e forem traduzir também aquelas palavras, vão traduzir por Lúcifer. E isso aconteceu, repito, lá no início do quinto século. Nós estamos no século 21, tá? Então, se eu pegar século 5 para século 20, são 15 séculos, mais início do século 21, ou seja, são quase 16 séculos em que a Igreja Católica, que usa a Vulgata Latina, vai traduzir esse versículo como Lúcifer, quando, na verdade, a forma correta da tradução, o que São Jerônimo deveria ter usado, estrela da manhã, filho da alva. Repito, mas ele não usou. Ele usou lá no ano 405, quando ele finalizou, ele usou a palavra Lúcifer. Ok? E aí trouxe, então, toda essa confusão teológica. Ok? E quando alguém lê a palavra Lúcifer, imediatamente vem à mente dela Satanás. Ok? Então, isso é algo que vem desde a antiguidade. E se você pegar alguns pais da igreja, você vai ver que eles também concordam que esta passagem refere-se à queda de Satanás, que esse Lúcifer aqui estava se referindo a Satanás.
Porém, nós não podemos dizer com certeza, veja o que eu estou afirmando, nós não podemos dizer com certeza que este versículo de Isaías 14:12 refere-se à queda de Satanás. Por que nós não podemos dizer com certeza? Porque não há, se você fizer um estudo mais apurado, não existe clareza com relação a este assunto. É diferente, por exemplo, quando a gente lê que a filha, ou melhor, que a virgem terá um filho e porás o nome dele de Emanuel. Não fica nenhuma dúvida que Isaías estava se referindo a Jesus. Isaías escreve isso no ano 720 a.C., aproximadamente, e o Novo Testamento, que vai mostrar o nascimento de Jesus, confirma essa profecia, tá? Então, a profecia que a Virgem dará à luz um filho, e esse filho será chamado Emanuel, essa profecia, ela se completa, ela se realiza plenamente no nascimento de Jesus, que cumpre essa profecia. Entretanto, quando a gente analisa Isaías capítulo 14, versículo 12, que fala então, como caístes do céu, aqui está em latim, né? Como caístes do céu, ó Lúcifer, tá? Como caístes do céu, ó Lúcifer, nós não vamos encontrar no Novo Testamento um versículo que nos chancele dizendo que Isaías 14, 12 realmente confirma a profecia de Isaías, de que Satanás, de que Lúcifer se refere a Satanás. Nós não temos uma confirmação no Novo Testamento desse versículo, repito, como nós temos da confirmação do nascimento de Jesus, o Emanuel. Então, como nós não temos essa confirmação, nós não podemos bater dizendo com certeza que Isaías 14, 12 se refere à queda de Satanás. Porém, nós temos toda uma tradição hermenêutica que vem lá dos primeiros séculos. E essa tradição hermenêutica, ela vem se repetindo. E por causa da tradição, aceita-se esse versículo como sendo uma das passagens que trata da queda de Satanás, da queda desse anjo de luz, segundo foi traduzido por São Jerônimo. Então, entenderam? Então, dizer que esse versículo refere-se à queda desse anjo, com certeza, nós não temos segurança. Por que nós não temos segurança? Porque não tem uma confirmação no Novo Testamento. Aí, mas se você for, por exemplo, para Apocalipse, capítulo 12, vai falar sobre a queda de Satanás. Mas não fica totalmente claro a relação de Isaías 14, 12, com Apocalipse 12. Não fica, não encaixa direitinho como encaixou a profecia a respeito do nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo. Entendem o que eu estou dizendo? Mas você pode estar perguntando, então eu não posso dizer que Isaías 14, 12 se refere à queda de Lúcifer, à queda de um dos anjos que se transformou em Satanás? Até pode, mas não a rigor. Se você quiser utilizar isso como resultado da tradição hermenêutica cristã que vem passando de século para século, você até pode, mas repito, nós não podemos afirmar com certeza. Caminhando um pouquinho mais aí, ó. Vejam aí. Agora nós temos o caso de Ezequiel 28, de 12 a 13. Veja só, é a mesma ideia. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 26, né, estamos aqui no 28, tudo bem? No capítulo 26, ele vai falar sobre a cidade de Tiro, depois ele vai falar sobre o príncipe de Tiro,
tá? Capítulo 26, 27 e 28. Então, 26, 27 e 28 vai tratar sobre a cidade de Tiro. Então, ele vai falar primeiro a respeito dos moradores dessa cidade, que eram comerciantes, e ficaram muito felizes porque Jerusalém, naquela ocasião, tinha sido atacada por Nabucodonosor e a cidade e o templo tinham sido destruídos. Tudo bem? 586 a.C. Tá? Vou falar mais pausadamente agora para você poder me acompanhar no raciocínio. Veja só, Ezequiel 26, 27, 28 vai tratar disso. Então, o que acontece? Os moradores da cidade de Tiro, tá, eram comerciantes e Jerusalém também era um portuário de comércio muito forte. Então, você vai ver, se você ler o capítulo 26, você vai ver que no momento em que Jerusalém é invadida por Nabucodonosor e é destruída, os moradores da cidade de Tiro, que eram comerciantes, eles vão se alegrar com aquele acontecimento, porque eles vão dizer, olha, abriu-se para nós a porta dos povos. O que eles estavam dizendo? Que agora nós vamos nos tornar mais ricos ainda. É mais ou menos assim para você entender o raciocínio. Você tem uma padaria, tá? Na rua, e lá depois da esquina tem uma outra padaria que é sua concorrente. Tudo bem? Então, essa primeira padaria é a cidade de Tiro, que está próxima da cidade de Jerusalém. Então, essa segunda padaria, depois da esquina, aqui seria Jerusalém, tá? Então, vamos imaginar que pegou fogo na padaria depois da esquina. Ela se queimou completamente, tá? Só que ela era sua concorrente. A pergunta é, você vai ficar triste ou vai se alegrar com a destruição daquela padaria que era sua concorrente? Porque, vamos raciocinar, se você tinha uma concorrente que vendia 1.000 pães e pegou fogo, ela não vai poder vender mais 1.000 pães, porque ela pegou fogo, ela fechou. Agora você vai vender, se você vendia 500 pães, você vai vender 1.500. A minha pergunta é, você se alegra ou se entristece? Humanamente falando, você vai se alegrar com a desgraça do seu vizinho, tá? Isso é próprio da natureza humana. Para nós não nos alegrarmos com isso, nós vamos ter que lutar. E essa luta vai ter que implicar em ações, ao ponto de eu me submeter a querer levantar o meu vizinho concorrente para que ele reconstrua a padaria dele. Geralmente isso não acontece. Se isso acontece no seu coração, você é um crente genuíno. Mas o que aconteceu? A cidade de Tiro, que já era comerciante, que já ganhava muito dinheiro, porque ela era uma cidade portuária, à beira, margeava o mar Mediterrâneo. Então, os portos ali e os transportes de navegação desembocavam ali na cidade de Tiro. Então, eles ganhavam muito dinheiro com isso. E quando Jerusalém, vamos dizer, a segunda padaria, foi destruída por um exército de Nabucodonosor, da Babilônia, então a cidade de Tiro se alegrou. Ou seja, agora todos os comerciantes de Jerusalém vão vir para onde? Para Tiro. E isso, você lendo o capítulo 26, 27, 28, vai ficar muito claro. E isso leva Deus a se levantar contra a cidade de Tiro, contra os moradores, a se levantar contra o príncipe de Tiro, que era o governador, tipo o prefeito da cidade, e contra o rei de Tiro. Então, esta palavra aqui, lá no capítulo 28, a partir do versículo 11, vai estar se referindo ao rei de Tiro. Então, ele está falando tudo isso contra os moradores, contra o prefeito, contra o governador, e de repente ele muda a linguagem, o profeta muda a linguagem da forma com que Isaías mudou, tá? Então acompanhe esse raciocínio comigo, e aí então ele vai dizer, tu és o sinete da perfeição. Porém, essa palavra, lá no versículo 11,
Está dizendo, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. E aí ele começa esta lamentação, e nesta lamentação, em vez de estar falando com características humanas, ele vai usar características angelicais. Então veja só, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Linguagem agora. Estavas no Éden, jardim de Deus. Então, o rei de Tiro estava no Éden, ele era o sinete da perfeição, ele era cheio de sabedoria e formosura. Você vai dizer, não, essa linguagem realmente está direcionada para um ser diferenciado. Jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Aí ele cita as pedras, né? O sárdio, o topázio, o diamante. Tem uma relação lá de umas 10 pedras. Aí, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. Então, olha, essa linguagem não dá para a gente dizer que é uma linguagem para o ser humano, tá? Porque o ser humano não tem essas características. Vamos caminhar um pouquinho mais. Do 14 ao 15. Tu eras querubim da guarda ungido. Olha a linguagem. Querubim é uma classe de anjos. Portanto, por esse versículo 14, fica claro que a palavra estava se referindo a um ser angelical. Tá? Estamos usando esse raciocínio, me acompanha aí. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Ou seja, Deus dizendo para ele, eu te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, olha só, no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, desde que achou, ou melhor, até que se achou iniquidade em ti. Então, com certeza, Ezequiel, de 11 a 15, então, o profeta para de trabalhar com o homem e traz uma linguagem específica de um ser angelical. Porém, se você continuar lendo o versículo 16 para frente, ele começa a falar novamente com características humanas, tá? Então, vamos lá. Ele está falando, primeiramente, capítulo 26, 27, 28, até o versículo 10, ele vai estar falando para um ser humano, o rei de Tiro, o rei daquela cidade, daquela região. Muito bem. Depois, então, ele passa a falar do versículo 11 ao versículo 15, tá? Ele está se referindo agora a um ser diferenciado, que não seriam características de um ser humano. E depois ele volta a falar do ser humano. Então, no meio dessa linguagem, Ezequiel coloca esse acréscimo, vamos dizer assim. Alguns dizem que essa linguagem é uma linguagem, uma figura de linguagem chamada hipérbole. O que seria uma hipérbole? Seria uma forma de você exagerar com relação às características de uma pessoa, tá? Então você exagera, então o profeta estava falando a respeito do rei de Tiro e traz características exageradas para dizer como era o coração daquele rei, tá? Alguns dizem isso, tá? Tanto para Ezequiel 28, de 11 a 15, como para Isaías 14, de 11 a 13 a 14, por aí, tá? Então, alguns dizem que isso é uma figura de linguagem e não tem nada a ver com o diabo. Muito bem. Outros dizem o seguinte, tanto Isaías 14 como Ezequiel 28, trata-se de profecias de dupla referência. Então, eu estou traduzindo para vocês aqui e vou mostrar para vocês o que é uma profecia de dupla
ou de múltipla, ou de tripla referência, para nós entendermos esta linguagem. Por que eu estou passando essas informações para vocês? Porque, vejam, a nossa intenção é oferecer para vocês um curso de teologia, tá? E num curso de teologia, eu acho honesto nós trabalharmos exatamente aquilo que tem sido estudado teologicamente falando. Apesar de que muitos vão combater o estudo da teologia. Porém, eu escrevi, inclusive, um pequeno artigo no Facebook, dizendo que o bom estudo da teologia, ele nos liberta e não nos escraviza, tá? Porque a teologia, ela vai nos ajudar a tirar do texto exatamente aquilo que o autor bíblico quis dizer. E a partir do momento que nós começamos a fazer um estudo diferenciado assim, nós vamos ficando mais apurados na nossa forma de ler a Bíblia e na nossa forma de entender a Bíblia. Agora, eu quero trazer uma palavra de orientação para vocês. É o seguinte, tudo isso que nós estamos estudando aqui não é para nós chegarmos para o nosso irmão em Cristo ou para o nosso pastor e dizer que nós temos a verdade. Não, de forma nenhuma. Nós temos que ser humildes e tem coisas que nós não vamos poder compartilhar, porque nem todos veem da mesma forma e nem todos tiveram a mesma oportunidade que nós estamos tendo de estudar um pouco mais aprofundadamente. Eu me lembro ali de Atos capítulo 17, a respeito dos bereanos. O que os bereanos faziam a respeito da pregação de Paulo? Quando Paulo pregava, eles analisavam teologicamente a pregação de Paulo. E por causa disso, a Bíblia diz que muitos deles se converteram por causa desse trabalho de examinar as Escrituras. Então, os bereanos, eles não aceitavam de pronto uma pregação. E não estou dizendo para vocês que vocês não devem aceitar de pronto a pregação. Mas estou dizendo o seguinte, não tem nenhum problema nós analisarmos, irmos mais a fundo, estudarmos, pesquisarmos. E é isso que eu tenho procurado ensinar a vocês. Então agora, nós vamos então aprofundar um pouquinho mais nisso e vamos falar sobre profecia de dupla referência para ver se a gente consegue entender Isaías 14 e Ezequiel 28, tá? Porque muitos teólogos dizem que Isaías 14 e Ezequiel 28 tratam-se de uma profecia de dupla referência. Então, veja só, o que é uma profecia de dupla referência? Acompanhe comigo. É a profecia que se refere a dois ou mais momentos distintos. Isto é, seu cumprimento não se esgota num determinado evento, mas em 2 ou até 3 eventos. Tá? Talvez você nunca tenha ouvido falar isso, mas o fenômeno, vamos chamar isso de fenômeno, da dupla referência, da profecia da dupla ou da tripla referência, acontece realmente e os teólogos e os exegetas, o que é um exegeta? É aquele que estuda a fundo o texto original para retirar do texto a intenção do autor ao escrever tal texto, tal versículo, tal passagem. Então, os exegetas, eles reconhecem a existência das profecias de dupla referência em algum caso. Então, alguns vão dizer que Isaías 14 se trata de profecia de dupla referência, e que Ezequiel 28 também se trata de profecia de dupla referência. Eu vou agora dar um exemplo para depois a gente fechar e vocês entenderem então. Nós vamos ver, por exemplo, em Daniel, capítulo 9, Daniel capítulo 11 e Daniel capítulo 12, tá? Daniel falando, em 9:27, ele vai falar sobre asa das abominações virá o assolador. Então, ele está falando ali, prevendo alguma coisa. Em Daniel 11:31, ele vai falar da abominação desoladora, e em 12:11, ele vai falar também da abominação desoladora.
Tudo bem? Agora vejam, o que os teólogos têm descoberto a respeito disso, tá? Então vejam aí agora, tá? O primeiro cumprimento, segundo eles, ocorreu com o rei da dinastia Seleucida, chamado Antíoco IV Epifânio, por volta de 167 a.C. Então, o que os teólogos estão concluindo? Que Daniel, a profecia de Daniel a respeito voltando aqui, a respeito da abominação desoladora, né? A profecia dele, que ele repete 3 vezes aqui em Daniel 9:7, Daniel 11:31 e Daniel 12:31, refere-se ao primeiro cumprimento dessa profecia, ocorreu no ano 167 a.C., tá? Então, o que acontece? O que aconteceu ali no ano 167? Esse rei Antíoco IV Epifânio, ele invade Jerusalém, ok? E ele, naquele império, naquela região, ele tenta implantar a adoração aos deuses gregos, ok? Então, o que acontece? Ele chega ao ponto de humilhar tanto os judeus que ele manda sacrificar uma porca no lugar santo dos santos. Então, ele orienta algumas pessoas para entrarem no santíssimo lugar do templo para, então, sacrificar ali, naquele lugar, uma porca, referindo-se então que a abominação ao Senhor estava acontecendo naquele momento. A abominação significa algo nojento, algo que causa náusea por parte do Senhor. Então houve uma profanação do templo. Quem que provocou essa profanação foi esse rei, tá? Antíoco IV Epifânio. Isso aconteceu realmente na história? Sim, aconteceu, tá? Então, segundo alguns teólogos, a profecia de Daniel se cumpre em primeiro momento em 167, porque Daniel, ele está escrevendo no ano 530 a.C., tá? Veja só, 530 nós vamos aproximar, tá? Então, quando é o ano de 167, ocorre essa profanação no templo em Jerusalém e uma terrível perseguição ao povo judeu. Então, aconteceu isso, tá? Então, segundo a maioria dos teólogos, essa profecia cumpre-se pela primeira vez em 167 a.C. O segundo cumprimento da mesma profecia, tá? No ano 70 depois de Cristo. Então, o que acontece no ano 70 depois de Cristo? O general Tito, com o exército romano, ele vai sitiar Jerusalém, vai destruir a cidade e vai destruir o templo. Mais uma vez, uma perseguição contra os judeus. Na verdade, aqui nesta situação, no ano 70 depois de Cristo, você encontra relatos históricos escritos por Joséfo, por Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu. Você vai encontrar relatos, e o Flávio Joséfo vai dizer que naquela ocasião, no ano 70 depois de Cristo, morreram mais de 1.200.000, mais de 1.200.000 judeus por causa da invasão romana, tá? Então, o general Tito, com o seu exército, invade Jerusalém, destrói a cidade, mata os judeus que ali estavam, mulheres grávidas são mortas, velhos são mortos, e o templo é destruído. Na verdade, eles colocam fogo no templo e todo o ouro, prata e bronze de dentro do templo se derrete por causa do fogo, e isso vai incrustar-se nas paredes do templo, entrando entre as pedras, e os soldados romanos, então, para tirar aquele metal precioso, ouro, prata, pedra, eles mexem
em todas as pedras do templo e cumpre-se a profecia de Jesus que diz: não ficará pedra sobre pedra. Então, segundo os teólogos, aqui cumpre-se novamente a questão da profecia de Daniel, que foi dada no ano 530 antes de Cristo. Cumpriu-se a primeira vez no ano 167 antes de Cristo e cumpre-se uma segunda vez no ano 70 depois de Cristo. Então, o que nós temos agora? Essa mesma profecia se cumprindo por 2 vezes. E ainda há aqueles que entendem que essa profecia não está 100% cumprida, porque haverá um terceiro cumprimento. Qual seria o terceiro cumprimento? Na grande tribulação. Porque no sermão escatológico de Jesus, onde você encontra o sermão escatológico de Jesus? Já falei para vocês dele, não detalhei o sermão escatológico, porque não foi propósito ainda. Mas no sermão escatológico, que você encontra em Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24, Jesus vai falar da grande tribulação. E na grande tribulação, ele vai dizer que essa tribulação é de uma tal forma intensa que nunca aconteceu e nem que nunca jamais acontecerá. Então, o que os teólogos entendem? Que também virá um terceiro cumprimento da profecia de Daniel, tá? Então, na grande tribulação, quem é que vai se manifestar? O anticristo. Então, nessa manifestação do anticristo, haverá grande perseguição. E aí nós vamos ter aquelas diversas linhas teológicas, né? Por exemplo, o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Alguns acham que vai acontecer no meio da grande tribulação, e outros acham que o arrebatamento vai acontecer depois da grande tribulação. Quem acha que o arrebatamento vai acontecer depois da grande tribulação, estará dizendo que a igreja passará pela grande tribulação. Agora, é interessante que, se nós considerarmos então que a profecia de Daniel realmente é de dupla referência, ou é de tripla referência, mais especificamente, aqui, nós vamos ver que no ano 167, Deus não livrou os judeus de Antíoco Epifânio. Pelo contrário, eles foram massacrados, eles foram humilhados e o templo foi profanado. Se nós considerarmos o ano 70, tá, depois de Cristo, os judeus foram massacrados também pelo Império Romano, eles foram mortos, eles foram humilhados e o templo foi destruído. Então, nesta linha de raciocínio, se nós considerarmos a grande tribulação como sendo o terceiro momento do cumprimento da profecia de Daniel, tá? Nessa mesma linha de raciocínio, nós diremos que a igreja passará pela grande tribulação e sofrerá todos os tormentos que o anticristo deverá impor como um governo único sobre as nações, e neste momento nós, a igreja, estaremos sendo refinados. Isso é apenas uma linha de raciocínio, tá? Eu torço, não é a minha convicção teológica, ok? Mas eu torço para a igreja ser arrebatada antes da grande tribulação. Porque se não for, e se for na mesma linha do que aconteceu no ano 167 a.C., se você procurar aí na sua internet, faça essa atividade hoje à tarde, ataque de Antíoco Epifânio a Jerusalém no ano 167 a.C. E leia lá o relato que vai estar dizendo. Você vai ver o quanto o povo judeu sofreu, e Deus não os livrou. Se você puder também ver e analisar e ler alguma coisa a respeito da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e você vai ver que Deus não
poupou os judeus. E se você for ainda para 1945, na Segunda Guerra Mundial, em que 6 milhões de judeus foram torturados no Holocausto por Hitler, então você vai ver, vamos imaginar, 167, Deus não livrou os judeus. Anos 70, Deus não livrou os judeus. 1945, Segunda Guerra Mundial, Deus não livrou os judeus. Será que Deus vai livrar a igreja na grande tribulação? Volto a dizer, eu torço para que Deus nos leve antes da grande tribulação. Porém, se Ele manter e nós passarmos pela grande tribulação, Ele vai manter a fé no nosso coração para nós podermos morrer defendendo a nossa fé em Cristo, assim como muitos judeus morreram, entregaram suas vidas por causa da crença num Deus único e verdadeiro. Ok? E então, para finalizar aqui, nós estamos falando da queda de Satanás e dos anjos. Tudo bem? Falei da profecia de dupla referência, tratando dessa questão de que Isaías 14 pode estar se referindo à dupla referência? Pode. E onde se cumpriria a dupla referência de Isaías 14? Cumpriria-se aqui em Apocalipse 12, que diz o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com eles os seus anjos. Então, alguns dizem que Apocalipse 12 está, então, se referindo à dupla referência de Isaías 14 com relação à queda de Satanás, ok? Mas, repito, não fica muito fechadinho como as profecias de dupla referência a respeito da vinda do Messias, a respeito do nascimento virginal de Jesus, ok? Dá para entender isso? Então, alguns dizem também que Apocalipse 12, 9 completa a profecia de dupla referência de Ezequiel 28, de 11 a 15. Então, com base nisso, alguns teólogos vão dizer, não, nós podemos, por profecia de dupla referência, dizer que Isaías 14, 12 está se referindo realmente à queda de Satanás, e com relação a Ezequiel 28, também confirmando em Apocalipse 12 a respeito da queda, por causa desta afirmação de João aqui em Apocalipse, que eu vou ler de novo para a gente finalizar, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, aqui está claro, olha só, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, com relação à queda dos anjos, a Bíblia não nos deixa dúvida, tá? Satanás caiu. Tá? Onde nós temos certeza disso? Apocalipse 12, 9, e podemos basear com outros versículos de Pedro, de Judas. Isso a gente tem muita firmeza no Novo Testamento, com relação à queda dos anjos e com relação à queda de Satanás. O próprio Jesus chegou a dizer para Pedro, eis que eu vejo Satanás caindo, né? Sendo precipitado. Então, nós não temos dúvidas de que uma quantidade de anjos realmente caiu. Nós não temos dúvida de que Satanás perdeu o seu posto, tá? Como anjo, ele foi criado como anjo, assim como todos os demais anjos foram criados perfeitos, santos, puros. Entretanto, num determinado momento da eternidade, surgiu no coração de Satanás um desejo maligno, e a partir do momento da queda, ele não cai na forma angelical, mas ele cai numa forma demoníaca. Então, é aí que origina-se o pecado. Onde? Na eternidade, nesse momento em que Satanás se rebela contra Deus, nesse momento em que alguns anjos,
vão para o partido de Satanás e também são precipitados e também caem juntamente com ele. Assim nós encerramos então mais uma aula e pedimos a Deus que os abençoe, que traga mais e mais revelação, e aquilo que nós não conseguimos passar, que o Espírito Santo esteja passando para o coração de vocês.